Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo de número 2 e o versículo de número 18 e 19. 18, 19 e 20. Assim está escrito: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque, se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Esse é o texto que vamos meditar sobre o tema É já a última hora. O texto que li, o apóstolo João escrevendo aos irmãos já lá no primeiro século, advertindo a eles sobre o tempo, a hora final, os momentos finais da história da humanidade na Terra. E ele, escrevendo àqueles irmãos, ele disse: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, e ele vem na última hora, também agora muitos se têm feito anticristos. Ou seja, muitas pessoas que outrora, firmados na fé, convictos da certeza da salvação, da presença de Jesus na sua vida, agora passaram então a negar a Jesus e a ser contra Cristo, ou seja, anticristo. E propagando as suas heresias, as suas ideias fabulosas que não têm nenhum fundamento e não resiste a nenhum teste à luz da verdade. E ele diz o seguinte: também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, a forma de conhecer que é a última hora é a proliferação desses anticristos, destas pessoas que serviam a Deus, mas negaram a Jesus, torceram a palavra de Deus e começaram a trazer um outro tipo de ensinamento para o povo de Deus, para tirá-los da comunhão com o Senhor. E por conta disso, trazendo uma série de confusão, de dúvidas, e as pessoas precisavam de alguém dirigido pelo Senhor para orientá-los acerca do tempo que estava vivendo. E o apóstolo escreve aqui: eles saíram de nós porque não eram de nós, porque se fossem de nós, permaneceriam conosco. Mas é assim que acontece para se manifestar que não são todos de nós. O Senhor Jesus, quando falou da parábola do joio e do trigo, ele disse: o homem plantou trigo, mas de noite veio o inimigo e semeou joio. E cresceram ambos juntos. E quando descobriu que tinha joio, vamos arrancá-lo? Jesus disse: não, porque se vocês arrancaram o joio agora, vocês podem arrancar o trigo junto, porque eles estão entrelaçados, eles estão na mesma terra e as raízes estão se encontrando lá. Mas deixa crescer. E quando crescer, vamos ter a diferença, o que é o trigo, o que é o joio. E o joio vai ser arrancado e lançado no fogo. E o trigo vai ser colhido e levado para o celeiro. Assim também, entre aqueles que servem a Deus, hoje, desde a época de João, eles vêm semeando as suas mentiras, os seus enganos, as suas heresias, fazendo com que o povo perca a convicção no Senhor Jesus e o despreze e enverede por essas novidades, que na verdade são diabólicas, mas chegará o dia em que eles serão desmascarados, reprovados e rejeitados
pelo Senhor Jesus. Mas é preciso que nós mantenhamos firmes no Senhor, seguindo a Ele com propósito, com dedicação, com alegria. E o apóstolo diz: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Então, através da unção que recebemos do Senhor Jesus Cristo, nós deveremos ter o discernimento necessário e apurado para observar estas coisas e entender que são sinais das últimas horas. O apóstolo Paulo, quando escreveu as suas 2 cartas a Timóteo, em ambas ele sempre advertiu sobre os últimos tempos e o que aconteceria neste tempo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, versículo 1 até o versículo de número 3, está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, João disse na última hora, Paulo já disse, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então vejam o que irá acontecer nos últimos tempos. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Por quê? Toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Então eles se infiltram no meio do povo. Paulo disse: eu sei que depois da minha partida se levantarão dentre vós mesmo lobos cruéis que não perdoarão o rebanho e farão de vós negócio. E aqui ele está dizendo que alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então, isto são características dos últimos tempos. Com a consciência cauterizada, nada mais faz mal, nada mais é pecado, nada mais é contrário, tudo é válido. Quando a palavra de Deus diz que não é assim. Mas estes homens, eles são alimentados pelo demônio e por conta disso, as palavras que saem da boca dele são palavras alimentadas por esta entidade maligna do diabo. E na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, ele torna a falar sobre esta situação. Capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 9. Observe, assim está escrito: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante,
porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então observe que esses dois apóstolos falando sobre a última hora, ou tempo, o último tempo que viria para o povo de Deus. E esses tempos que nós observamos à luz da palavra de Deus, eles estão presentes nos nossos dias. Porque essa qualidade de homens e mulheres, de pessoas que se introduzem no meio do povo de Deus, porque aqui é no meio do povo de Deus, porque no mundo é este tipo de situação que encontramos. Essa é a característica dos que não servem a Deus, de que alguns são alimentados pelo adversário, dirigidos por ele a fazer a sua vontade. Mas o que os apóstolos estão trazendo para nós é que estas situações apareceriam no meio do povo de Deus. E é aí que é a estranheza, porque justamente no lugar onde não deveria acontecer, é que está escrito que essas coisas vão surgir. Por quê? Os líderes contrários à vontade de Deus, eles não vão vir de fora, eles vão surgir de dentro, daqueles que ali já estão, e que o adversário ganhará o coração deles, e eles então se levantarão com esse intuito. Porém, tem uma palavra mansa, uma palavra bonita, uma palavra atrativa, mas dentro da palavra que eles dizem, tem um veneno, que prendem as almas dos incautos e infiéis, daqueles que não têm firmado no coração a convicção do Senhor Jesus e estão observando diariamente como é que a palavra de Deus orienta. E por conta disso, então, eles são levados a este tipo de situação. E com isto, nós encontramos esses tempos difíceis, tempos de escuridão, nuvens que se abatem sobre a obra de Deus, e ela é feita com muito suor, com muita dificuldade. Porque líderes se levantam no meio do povo de Deus, mas não é líderes que amam a Deus e procuram orientar e corrigir o povo para que eles andem no caminho da verdade, no caminho da santidade, na pureza, no temor a Deus, na verdade. Não. São pessoas que se levantam para engrandecer as pessoas com o fim de serem beneficiados por elas, e eles não têm nenhuma preocupação com a alma das pessoas. Não importa se eles estão no caminho certo, se eles estão no caminho errado, o importante é que eles estão ali satisfazendo o ego daquela pessoa que está ali na frente, que dá a vida para conseguir estas coisas. Então existem líderes que estão em determinados lugares, ocupando lugares de homens e mulheres de Deus, preparados e capacitados por Deus, mas eles foram colocados lá por homens que não buscaram a direção de Deus, e por conta disso eles estão fazendo mal ao rebanho de Deus. Então são esses que Paulo está escrevendo aqui, que são amantes de si mesmo, avarento, só tem olho na finança, não tem olho na alma do pecador, presunçoso, irreconciliável, criadores de confusão. Isso é o que a gente mais observa hoje nos meios religiosos, infelizmente. Mas o apóstolo, tanto Paulo quanto João, eles deixaram escrito que estas coisas apareceriam nos últimos dias, nos últimos tempos. E sabendo disso, pela palavra de Deus, que estas coisas já estão presentes no nosso meio, nos dias em que nós estamos vivendo, qual deve ser a nossa conduta? Como é que nós devemos proceder para com isto, então, não se deixar levar e enganar por estas coisas diabólicas que são
estão sendo ditas, travestidas como sendo palavra de Deus, quando na verdade não é. Porque a palavra de Deus é pura, é genuína, é uma espada, ela corta reto. A palavra de Deus não tem negociata. A palavra de Deus é a mesma para o líder e para o liderado. Todos eles devem estar submissos à palavra de Deus. E a palavra adverte sobre isso. Então precisa-se ter cuidado. O que precisa se ensinar é a submissão do salvo à pessoa de Jesus, o senhorio de Cristo, que Cristo é Senhor na vida da pessoa, é Cristo quem comanda a vida, e por conta disso levá-lo a uma vida separada do pecado, da mentira, do engano, da hipocrisia, das amizades duvidosas, dos negócios ocultos e indecentes que se fazem. Mas a palavra de Deus já trazia para nós este aviso. E o apóstolo João disse, é já a última hora. Então observa que na última hora surgem tantas coisas que precisa se ter cuidado. E não se pode abraçar com facilidade tudo que aparece. É preciso ter a atitude dos crentes bereanos. Os de Bereia, quando Paulo pregava, eles ouviam o que Paulo ensinava e depois eles iam pesquisar na Escritura se aquelas coisas realmente eram como tinham sido anunciado. E isto fez com que eles tivessem firmeza, graça, visão, discernimento, convicção no coração para saber como era que as pessoas deveriam se portar. Não é aceitar qualquer coisa. Uma novidade que aparece a qualquer momento, as pessoas logo abrem o coração e rejeitam aquilo que foi colocado ali pelo Espírito de Deus, a convicção, a fidelidade, o temor e a obediência, e agora ficam sendo levados por um vento de doutrina, por um lado e por outro, por quem não tem compromissos com Deus. Então esta é a luz da palavra de Deus, a última hora que nós estamos vivendo e atravessando. E esta hora é perigosa, muito perigosa. Por isso é preciso ter cuidado, seriedade, ter contato com a palavra de Deus, buscar ler, meditar, estudar e comparar as coisas que acontecem com a palavra de Deus. O que não estiver de acordo com a palavra de Deus deve ser rejeitado imediatamente. Porque pode levar a caminhos perigosos, com consequências desastrosas para a vida de cada um. Mas observe que estas são as coisas, parece que comum do dia a dia. Qualquer coisa é um motivo de uma inimizade, de uma separação, de um desprezo, de um descontentamento, de um descontrole. Não tenho mais paciência, perdi o controle. Não. Quem tem o Espírito de Deus tem autocontrole. Quem tem Jesus na vida sabe o que está fazendo. Precisa ter seriedade no que faz. Porque se deixar-se levar por estas coisas, está revelando que, na verdade, ele está apostatado da fé e por isso está ensinando doutrinas de demônios, porque está dando ouvido a espíritos enganadores, está inflando o ego das pessoas, colocando as pessoas em lugar de reis, quando na verdade eles são servos. Senhor é só Jesus, é a Ele que temos que servir. Então é essa a hipocrisia destes homens que falam mentiras, como se fosse verdade, mas fazem porque a consciência já perdeu as advertências do Espírito de Deus, porque ela não deu ouvido, não deu atenção, então tornaram-se cauterizadas. Nada mais traz alerta para uma consciência cauterizada. Então, é esta a condição que estas pessoas estavam vivendo.
desobedientes a pais e mães. Já pensou um desobediente a pai e mãe liderar um grupo de povo? Como é que pode? Ingrato, profano, irreconciliável, infiel, pratica toda sorte de pecados às escondidas. Mas quando se apresenta como luz, se apresenta como alguém que tem uma palavra para dar um seguimento à vida das pessoas. Mas a palavra de Deus afirma que são traidores, são obstinados, são orgulhosos, e deste é o número daqueles que ficam entrando pelas casas para conquistar as pessoas. E as mulheres nécias nos seus pecados, sendo corruptos de entendimento e reprovados em relação à fé. Era isso que Paulo estava dizendo aqui. Presunçosos, soberbos, blasfemos, ingratos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Então, estas são as situações pelas quais nós somos advertidos que é já a última hora. Este é o tempo que está atravessando a humanidade. Mas mesmo na turbulência de todas estas situações e estes sinais de que já estamos no último tempo, na última hora, estas coisas surgem e acontecem. Mas lá estão também os fiéis de Deus, os sinceros, os verdadeiros, os prudentes, os que são espirituais, os que têm discernimento. E a estes que Deus procura. O Senhor, através do salmista, ele disse: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então não importa como as coisas estão virados de ponta cabeça, como os valores estão invertidos, até entre aqueles que professam a fé. O que era pecado já não é. O que era verdade já é errado. Como sim? Como pode acontecer isto? É porque foram dominados pelo espírito do mundo e agora estão invertendo as coisas para a sua própria condenação. Mas a advertência é já a última hora. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Os sinceros se levantarão, os fiéis se manterão estabelecidos na convicção que têm firmados diante do Senhor. E eles não se deixarão levar por estes vendavais de doutrinas e de ensinamentos que não levam à proximidade com o Senhor. Os fiéis têm a sua alma voltada para Cristo, têm prazer em servi-lo, em celebrá-lo, em estar junto a Ele, em ter contato diário com Jesus, em ouvir de Jesus as suas palavras, a orientação para o seu caminhar, para o seu dia a dia. Então é preciso ter cuidado. E por que essas coisas acontecem no último tempo? Porque quando tudo está na última hora, no último tempo, as pessoas baixam a guarda e se descuidam da vigilância. E por conta disso, as coisas ruins e reprováveis, elas vão entrando e vão tomando lugar no coração de algumas pessoas. De todas não, porque os fiéis não se vendem. Os fiéis não se corrompem. Eles mantêm-se firmes. Mas aqueles que estão duvidosos e vacilantes são presas fáceis para estas situações. Mas a palavra de Deus nos adverte: é já a última hora. E o que fazer na última hora? Um exemplo, quando alguém deixa as coisas para a última hora, para uma viagem, para um compromisso, para alguma coisa, deixa tudo para a última hora. E quando chega o momento, a pessoa sai correndo, parece que está atrasado. Quando chega no lugar, observa que esqueceu muitas coisas importantes, necessárias,
ficaram para trás. Por quê? Porque deixou para a última hora. Então, sabendo que é já a última hora, nós precisamos de pelo menos tomarmos 4 decisões. E fazer desta última hora, ao invés de ser uma hora adversa, improvisa, fazermos com que esta última hora chegue a nós no momento que estejamos prontos. Então, o que fazer na última hora? É a hora do cuidado. E o cuidado faz o quê? Ele nos deixa atento, alerta, desperto, ouvido aberto, olhos abertos, sensibilidade do coração ativa para o ambiente, para o momento que estamos vivendo. Então, exige-se cuidado. Então, a última hora é uma hora de cuidado, para não deixarmos o que é de valor para trás, para não deixarmos o essencial esquecido, mas temos sempre conosco as coisas necessárias e essenciais, porque é a última hora, não podemos descuidar em momento algum. Então é uma hora de cuidado. E este cuidado, ele deve se revelar na nossa vida em cuidar principalmente da nossa vida espiritual. O alimento para o nosso espírito, que é a palavra de Deus. A oração é o fortalecimento. A comunhão com Deus, o contato diário com Ele, vai nos manter despertos, acordados e bem cuidadosos com relação aos tempos em que estamos vivenciando. Porque são tempos difíceis, são tempos trabalhosos, mas com cuidado nós vamos seguir, nós vamos nos manter firmados no Senhor, não vamos ser pegos de surpresa, porque estamos cuidadosos com relação a isto. E quem se cuida, quem tem cuidado com as coisas necessárias e que são prioritárias para a vida com Deus, ele não abre brecha, ele não se descuida por nada, mas ele mantém-se ali, firmado na presença do Senhor. Então este é a primeira decisão, é uma hora de cuidado, ter cuidado. Cuidado para não decair da fé, cuidado para não ultrapassar os limites estabelecidos por Deus, cuidado para não fazer sociedade com o pecado, cuidado para não desviar a mente do Senhor e levá-la às coisas que se apresentam com tanta facilidade. É hora do cuidado. Precisa-se ter cuidado, estar atento, porque o perigo está rondando, o perigo está à volta. Mas se tivermos cuidado, não seremos surpreendidos por ele em momento nenhum. Mas uma segunda decisão que precisamos tomar, por ser a última hora, é a hora do despertamento. Se até aqui nós viemos caminhando do jeito que vinha, descuidados, sonolentos, caminhando sem muito interesse, a partir de agora, nós precisamos ter mais cuidado, nós precisamos estar despertados, precisamos estar ativos, precisamos dar valor às coisas espirituais, porque são elas que nos levam à presença de Deus. Então é hora do despertamento, é hora de renovar a fé, é hora de renovar a esperança, é hora de renovar o amor, é hora de renovar o compromisso, o relacionamento com Deus. E só através do despertamento é que essas coisas podem acontecer. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O Senhor Jesus está pronto para despertar, para animar, para esclarecer, para revigorar a força, o ânimo, a fé, a alegria, a esperança e a vitória final.
Então, nossa segunda decisão é hora de despertamento. Não é mais para ficar sonolento. Deixa a vida levar. Não. É preciso tomar uma decisão e buscar os caminhos necessários para ser despertado pelo Senhor. Para que quando chegar o momento de Ele vir, estejamos despertos, estejamos cuidadosos, estejamos atentos. Mas a última hora também é a hora do poder. É a hora de buscar em Deus o poder para a nossa vida espiritual. Porque quando o poder de Deus está presente na nossa vida, nós temos força suficiente para vencer as investidas do adversário com base no sacrifício de Jesus, e isso vai nos dar ânimo para enfrentar essas situações. Só mesmo revestido com o poder de Jesus na nossa vida, é que nós podemos enfrentar esta última hora e não nos deixar sermos arrastados por ela com suas práticas contrárias à vontade de Deus. Então é hora de buscar o poder. Os nossos irmãos da igreja primitiva, eles receberam o revestimento de poder no Pentecoste. As perseguições aumentaram. As dificuldades foram grandes para eles. Mas eles sempre estavam voltando ao cenáculo, ao momento da oração e buscando poder. Com sede e poder, eles precisavam. E a palavra diz que quando eles oraram, moveu-se os alicerces da casa. E eles foram cheios do Espírito Santo. Receberam ousadia, receberam uma dinamite espiritual que levou a vida deles a causar uma revolução espiritual no mundo daquela época. Por quê? Porque eles entenderam que eles precisavam disto. E os dias que estamos vivendo em pleno século XXI, nós não podemos nos descuidar. Nós temos que buscar o poder de Deus para a nossa vida. Só com o poder de Deus na vida é que nós podemos continuar esta caminhada difícil, árdua, espinhosa, perseguida, desprezada por alguns, mas louvável na presença de Deus. Revestidos de poder, nós enfrentaremos os leões e as feras, os homens maus, sedutores e enganadores, as perseguições que vierem, e manteremos a fidelidade para com o Senhor nosso Deus. É já a última hora, não se descuide. E uma quarta e última decisão que precisamos tomar, sabendo que é a última hora, não deixar as coisas para o fim, para a última hora. Não deixar para buscar a Deus quando as coisas ficarem difíceis. Não deixar para fazer a provisão para a nossa vida de fé quando não se tiver mais oportunidade para isto. A provisão se faz no momento em que tem a possibilidade. Lembra de José no Egito, quando o faraó teve aqueles sonhos das vacas gordas e das vacas magras? José interpretou que seriam 7 anos de abundância que viriam. E após estes anos de abundância, viriam anos de fome. Vamos esperar chegar o ano da fome para fazer a provisão? Não. José, nos 7 anos de fartura, ele fez toda a provisão necessária. E passaram os 7 anos de fome como se ela não existisse. Por quê? No tempo da fartura, fizeram a provisão. No tempo da necessidade, ela foi suficiente para mantê-los vivos e protegidos. A última hora para nós é a hora de fazermos também a provisão. E qual é a provisão que nós vamos fazer? É nos ater mais à palavra de Deus, é nos ater mais à comunhão com o Senhor, a nossa vida de fé, a visão espiritual, o relacionamento com Deus. Não se pode abrir mão, não se pode deixar de falar com o Senhor continuamente.
É nesses momentos que vamos fazendo a provisão. Vamos entesourando recursos, como o Senhor Jesus disse, entesourai recursos nos céus, onde os ladrões não roubam nem minam, onde a traça não rói, onde a ferrugem não corrompe. Mas é hora de fazer a provisão. Hoje eu e você temos esta oportunidade, temos este tempo. Não vamos deixar chegar a dificuldade para correr atrás de alguma coisa que não vai haver tempo. Mas enquanto temos tempo, façamos a provisão necessária. Alimentemos o nosso espírito. Fortaleçamos o nosso conhecimento com a palavra de Deus. Enchamos-nos do Espírito de Deus. Vamos nos revestir desta graça maravilhosa que o Senhor Jesus coloca à nossa disposição. Paulo, quando escreveu a Timóteo, disse: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então é necessário nós atentarmos para este tempo, para as horas que se aproximam. Os apóstolos deixaram instruídos para nós. É já a última hora, é o último tempo, é o último momento. E o que fazer? Ficar de braços cruzados, esperando chegar o último tempo, a dificuldade, a ameaça, a perseguição, a frieza, o desânimo? Não! Vamos correr aos pés de Jesus. Vamos nos ater ao Senhor. Vamos nos voltar para Ele com pressa. E se alguma coisa na nossa vida não está de acordo com a vontade do Senhor, vamos nos arrepender diante de Deus. Vamos confessar a Ele. Vamos pedir perdão. Vamos nos comprometer a manter a fidelidade com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. É o tempo da misericórdia. É o tempo de nos prepararmos. É o tempo de angariarmos recursos espirituais para a nossa vida, porque a noite escura está descendo. As nuvens turvas estão querendo tomar conta do ambiente. E nós precisamos reagir a esse estado de coisa. Nós temos que nos levantar. Nós temos que recorrer a Deus. Em nós não temos condições e recursos, mas em Deus nós temos. Todo o recurso necessário Ele colocou à nossa disposição, para que façamos dele uso e para que glorifiquemos o nome do Senhor em alto e bom som. Então, vamos ter cuidado, vamos observar as coisas como estão. Observe as coisas que acontecem no mundo. Está acontecendo lá dentro do povo, no meio do povo de Deus. Não está tendo mais diferença. Está sendo tudo igual. Que isto é o sinal. E vai aceitar isto calado? Imóvel? Deixa como está? Não. Aprume-se diante de Deus. Tome uma decisão. Faça a sua parte. Chegue ao Senhor. Clame a Ele. Prepare a sua vida. Você pode ser alguém que Deus está preparando para este momento, para esta hora final. Encoraje-se. Utilize-se dos recursos que Deus deu. Então, esta última hora exige de nós que busquemos ser cuidadosos em primeiro lugar. Em segundo lugar, exige de nós que busquemos o despertamento espiritual. Em terceiro lugar, exige de nós que sejamos revestidos do poder do Espírito Santo. Só através deste poder é que podemos enfrentar estas situações. Em quarto lugar, é preciso que nos fortaleçamos da provisão necessária. Façamos a provisão.
Vamos dia e noite, hora após hora, no livro do Senhor, no momento da oração, no contato com Deus, na gratidão, na glorificação, no discernimento espiritual. Colocar a nossa vida de acordo com o que Deus espera de nós. E vamos atravessar esta hora com os olhos voltados para a presença do Senhor. Porque quando não tiver mais condições para nós continuarmos neste mundo, se tivermos tido o cuidado, o despertamento, o revestimento de poder e a provisão que Deus colocou na nossa vida, o Senhor virá em nosso socorro e nos tirará deste mundo mau e nos levará à sua presença gloriosa e maravilhosa. Este tempo está chegando. As horas estão se findando. Os minutos estão chegando ao fim. O mundo está querendo tomar conta. Mas os fiéis não se dobrarão diante disto. Eles permanecerão de pé diante do Filho de Deus. Que possa eu e você estarmos firmados no Senhor Jesus Cristo e nele seguiremos firmes, leais e fiéis até o fim. Que esta palavra possa servir como uma advertência para a nossa vida e que nós possamos entender que os tempos são difíceis, mas a porta de Deus para nós está aberta. Vamos entrar por ela, vamos nos preparar, vamos nos capacitar pelo Senhor e Ele poderá utilizar-se da nossa vida e nós o adoraremos e glorificaremos, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.